Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. A dengue mora onde você não vê. 75% dos focos estão dentro das casas. Um pratinho esquecido, uma calha entupida, um balde no quintal já são suficientes. A dengue pode matar, por isso é preciso atenção aos sintomas: febre alta, dor muscular, dor de cabeça e atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. Ao perceber os primeiros sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. A prevenção começa em casa. Elimine água parada, tampe caixas d'água e receba o agente de saúde. Cuidar do seu quintal é cuidar da sua família e da cidade. Nessa época do ano, os focos da doença costumam aumentar. Por isso, a Prefeitura vai intensificar o trabalho dos agentes de saúde. Colabore. Em caso de dúvida ou denúncia, ligue 156. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. Você que procura por estilo, conforto, variedades e muito mais? Então, a Rovani Modas é o lugar ideal para você. Tem tudo aqui para elas e para eles para todas as ocasiões. Uma infinidade em acessórios, bolsas, cintos, calçados femininos e masculinos. Com 2 unidades na cidade de Americana. Rovani Modas, tudo que você precisa para se vestir bem, com qualidade e com preços que cabem no seu bolso. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você. Muito bom dia! Estamos no ar com a primeira edição do Jornal Todo Dia desta sexta-feira, dia 13 de março de 2026, para trazer a você as principais informações sobre as cidades da nossa região. E nos destaques do Jornal Todo Dia de hoje, policial militar é condenado a 58 anos de prisão por homicídios durante show em Piracicaba. Polícia Federal investiga desvios na educação e mira ex-secretários de Sumaré. Homem é condenado a 38 anos por feminicídio em Americana. Esquema de furto em Campinas, materiais da CPFL levados por 2 suspeitos que culminou na prisão desses assaltantes. Tudo isso e muito mais você acompanha com a gente agora, aqui na primeira edição do Jornal Todo Dia. Mais uma vez, muito bom dia a você que nos acompanha na TV Todo Dia. Falamos ao vivo dos estúdios da TV Todo Dia em Americana para trazer a você as principais informações sobre a nossa região nesta sexta-feira, já próximo do fim de semana e sexta-feira 13, viu? Estamos vivendo mais uma sexta-feira 13 nesse ano de 2026, assim como no mês de fevereiro. Que seja uma ótima sexta-feira para você, que não tenha nada de sexta-feira 13, seja uma sexta-feira de muita produtividade, de muita saúde, que você conquiste todas as suas metas desse dia. Você já sabe que pode nos acompanhar durante a programação televisiva da TV Todo Dia, durante o nosso Jornal Todo Dia, primeira e segunda edição, o Todo Esporte, os nossos programas de entrevistas, mas também as plataformas digitais da TV Todo Dia estão disponíveis para você. Estão sendo sempre atualizadas 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aqui no cantinho da sua tela, ó, bem próximo de mim aqui, tem um QR Code, em que você pode escanear com a câmera do seu celular e te leva às nossas redes sociais, ao nosso Instagram, ao nosso Facebook, ao nosso TikTok. Tem também o nosso portal, tododia.com.br, o nosso WhatsApp, todos os canais da TV Todo Dia disponíveis para que você possa estar sempre muito bem informado sobre as cidades da nossa região. São 7 horas mais 34 minutinhos marcados no relógio da TV Todo Dia no horário de Brasília. A gente começa falando agora sobre um caso, uma condenação que aconteceu em Americana.
Tribunal do Júri condenou Wagner Aparecido de Castro Júnior a 35 anos de prisão pelo feminicídio de sua então namorada, Rudinéia Paola de Carvalho. A vítima tinha 32 anos quando o caso aconteceu em setembro de 2024. O julgamento ocorreu no Fórum de Americana e os jurados acataram integralmente a denúncia do Ministério Público, que apontou o uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Vamos acompanhar a cobertura de Cristiane Azanha sobre essa condenação em Americana. O Tribunal do Júri de Americana condenou Wagner Aparecido de Castro Júnior a 35 anos, 6 meses e 20 dias de prisão pelo feminicídio da namorada dele, Rudinéia Paola de Carvalho. O julgamento aconteceu na quarta-feira no Fórum da cidade. O crime ocorreu na manhã de 18 de setembro de 2024. Segundo o Ministério Público, o casal voltava de uma festa no carro dirigido pela vítima. Eles tiveram uma discussão porque Rudinéia cobrava um compromisso mais sério no relacionamento. Quando ela estacionou o veículo perto de um condomínio na rua Uirapuru, no Jardim dos Lírios, ela foi atacada de surpresa. O promotor de justiça, Vanderlei César Honorato, destacou na denúncia que o réu sacou facas que escondia e atingiu a vítima com extrema violência. Ela sofreu diversos golpes no pescoço, nas costas e pelo menos 11 facadas na altura do coração, sem qualquer chance de defesa. Wagner fugiu, mas foi preso logo depois pela polícia militar. De acordo com o processo, pouco tempo depois, ele esteve em uma adega no bairro onde teria confessado o crime. Durante o processo, também a defesa de Wagner tentou alegar insanidade mental. Porém, exames feitos pelo IMESC, Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, comprovaram que ele não tinha nenhuma doença ou perturbação e que tinha plena consciência do que estava fazendo. Com isso, os jurados acataram integralmente a tese da acusação e ele foi condenado por feminicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O advogado Wagner Paulo da Silva Francisco, que atuou na defesa do réu, explica detalhes e as alegações utilizadas durante o julgamento. Eles estavam numa festa, lá na festa ela, junto com os amigos dela lá, e acabaram humilhando ele, chamando ele de corno, e começaram a injuriar o sujeito, fazendo esse tipo de chacota, né? Já viu com a namorada fazendo isso, o cara ficou irritado. Segundo uma testemunha que apareceu na sessão plenária, comentou que além desse xingamento, ela desferiu uns tapas, porque daí eles começaram a discutir, ela deu uns tapas na cara dele. E ficaram nessa festa até de madrugada, de manhã. Quando eles foram embora de manhã, eles acabaram brigando no carro. Segundo ele, eles começaram a falar sobre essa história. Ela contou que o fato dela ter chamado ele de corno é porque ela estava saindo contra o cara, ou ia sair contra o cara. E entraram numa confusão no carro, ela estapeou ele de novo e ele esfaqueou ela. Então a defesa foi no sentido de reconhecer o que a gente chama de homicídio privilegiado, que é uma possibilidade de você reduzir a pena por conta dessas ofensas anteriores, né? Tanto ofensa psicológica quanto ofensa física. Mas o tribunal não reconheceu isso, não. Agora a gente vai apelar, basicamente, tentando anular o júri por conta dessa nulidade, especialmente porque tinha uma tese de defesa que não foi apreciada porque o magistrado impediu. E, claro, sensivelmente a pena foi aplicada muito, mas muito além do normal, né? Tanto além do normal que a pena desse crime é de 12 a 30, o juiz aplicou 35 anos. Assim. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Tá aí então as informações sobre esse júri em Americana. E olha só, nossa região, mais uma operação da Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou a 4ª fase da Operação Coffee Break, que investiga suspeitas de fraudes em licitações públicas, envolvendo agentes públicos, secretários e outros cargos e também empresários. A ação resultou na prisão preventiva contra José Aparecido Ribeiro Marim, ex-secretário municipal de Educação e também ex-secretário de Mobilidade Urbana e Rural da cidade de Sumaré. As prisões aconteceram no dia de ontem e a ação da Polícia Federal ainda continua. Vamos acompanhar a cobertura completa dos alvos da PF com Wagner Salustiano. 2 ex-secretários municipais da Prefeitura de Sumaré foram alvo na manhã de quinta-feira da 4ª fase da Operação Coffee Break da Polícia Federal. A nova ação teve como alvos a atual secretária de Finanças de Itu, Moniz Márcia Soares, que ganhou uma tornozeleira eletrônica,
e também resultou na prisão de José Aparecido Ribeiro Marim. Nesta etapa foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e uma medida cautelar pessoal, ou seja, a instalação do dispositivo eletrônico de monitoramento. Também foi determinado pela Justiça Federal o afastamento de ambos das funções públicas e o bloqueio de bens dos investigados. As diligências ocorreram nos municípios de Sumaré, Americana, Campinas, Jundiaí e Itu. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo da atual fase é a apuração de fraudes e licitações realizadas especificamente pela Secretaria de Educação de Sumaré entre 2021 e 2025. Os investigadores também apuram possíveis práticas de lavagem de dinheiro por agentes públicos e privados utilizadas para ocultar a origem dos valores que teriam sido desviados das prefeituras. Ex-secretário de Mobilidade Urbana e Rural e de Educação de Sumaré nas gestões do ex-prefeito Luiz Alfredo Dalben, Aparecido Ribeiro Marim foi preso nesta quarta fase da investigação. Ele já havia sido alvo de um mandado de prisão na segunda fase da Coffee Break, em novembro do ano passado, mas não foi localizado na ocasião e constou por algumas semanas como foragido, até obter um habeas corpus em 18 de dezembro na Justiça Federal e receber uma tornozeleira eletrônica. Em janeiro deste ano, na terceira fase da operação, a Polícia Federal chegou a apreender 11 armas de fogo, além de cerca de 400 munições em um endereço de Sumaré ligado a Marim. Segundo seus advogados, as armas seriam regularizadas e Marim teria registro como CAC, caçador, atirador e colecionador. Marim é servidor público efetivo em Sumaré desde 2002, no cargo de fiscal sanitário, mas está licenciado a pedido e sem remuneração até dezembro de 2026. A defesa do ex-secretário sempre negou seu envolvimento nos desvios investigados pela Polícia Federal. Segundo seus advogados, Marim vinha cumprindo rigorosamente as medidas cautelares alternativas impostas pela Justiça Federal, inclusive o uso da tornozeleira eletrônica em substituição à prisão preventiva anteriormente decretada. Já a Moniz Márcia Soares foi alvo de medidas cautelares alternativas à prisão e recebeu uma tornozeleira eletrônica. Ela ocupou cargos como os de secretária de Administração e Recursos Humanos, secretária de Finanças e chefe de gabinete de Luiz Alfredo Dalben. Desde fevereiro de 2025, ocupava o cargo de secretária de Finanças na Prefeitura de Itu. Ainda na manhã de quinta-feira, a Prefeitura de Itu informou que, diante das ilações em relação à sua secretária de Finanças, a mesma estava sendo exonerada de seu cargo. Itu também ressaltou em nota que a ação da Polícia Federal desta quinta-feira não tem nenhuma relação com atos administrativos e a atual gestão da cidade. A defesa de Moniz Márcia ainda não foi localizada, mas o espaço permanece aberto para sua manifestação. A Operação Coffee Break investiga um esquema multimilionário de desvio de recursos da educação de prefeituras de São Paulo, entre elas Sumaré, Hortolândia e Limeira, através de fraudes em processos de licitação e compra superfaturada de kits de robótica da empresa Life Tecnologia Educacional, com sede em Piracicaba. O esquema funcionaria através do direcionamento de licitações por servidores municipais em benefício da empresa, que entregaria então material didático superfaturado para as redes municipais de ensino. Alguns itens chegaram a ser vendidos por valores até 35 vezes superiores aos de mercado. O esquema teria movimentado ao menos 128 milhões de reais em compras irregulares de materiais didáticos entre 2021 e 2025, segundo informações divulgadas pela PF. Somente a Prefeitura de Hortolândia adquiriu 57,9 milhões em materiais didáticos e kits de robótica da empresa Life. Conforme o andamento das investigações e a eventual apresentação de denúncia pela Polícia Federal, os investigados na Coffee Break poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa. As penas somadas desses crimes podem chegar a 60 anos de prisão. A Prefeitura de Sumaré informou ter tomado conhecimento apenas na quinta-feira cedo da nova ação da Polícia Federal relacionada à apuração de contratos na educação. Desta vez não houve apreensões ou diligências em dependências da Secretaria. A Prefeitura reforçou que os fatos investigados dizem respeito a procedimentos e contratos celebrados em períodos passados não vinculados à atual gestão. A Prefeitura e a Secretaria de Educação de Sumaré reiteraram que estão totalmente à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e fornecer todas as informações necessárias para o pleno esclarecimento dos fatos.
O ex-prefeito Luiz Alfredo Dalben não se manifestou sobre o caso até o fechamento desta reportagem. Lembrando que agentes políticos e servidores da Prefeitura de Hortolândia também são investigados pela Polícia Federal no mesmo esquema. 2 deles, o vice-prefeito e ex-secretário de governo Cafu César e o ex-secretário de Educação Fernando Gomes de Moraes, chegaram a ser presos em novembro, assim como o sócio proprietário da empresa Life, André Gonçalves Mariano. Eles foram soltos posteriormente através de habeas corpus. As prefeituras de Sumaré e Hortolândia apuram os contratos com a Life em sindicâncias internas. E a Câmara de Vereadores de Hortolândia criou a SEI da Life no final do ano passado, que segue apurando o caso. De Sumaré, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Tivemos uma operação da polícia também na cidade de Piracicaba, contra uma organização criminosa que produzia armas de diferentes maneiras. 3 pessoas foram presas por conta dessa fabricação irregular das armas e, claro, o armamento também foi apreendido. Vamos acompanhar a reportagem. 2 homens e uma mulher foram presos em uma operação das Forças de Segurança que apreendeu armas, munições e impressoras 3D utilizadas na fabricação clandestina de armamentos em cidades da região nesta quinta-feira. A ação foi coordenada pelo 10º BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, sediado em Piracicaba. Batizada de Operação Arma Fantasma, a ofensiva cumpre mandatos de prisão e busca e apreensão em Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho e Tambaú. Bom, essa operação é decorrente de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga uma quadrilha de fabricar armamentos caseiros para venda no mercado negro. Os armamentos eram fabricados em impressora 3D e vendidos no mercado negro. Trabalhamos hoje com 48 policiais, 12 viaturas. O alvo da investigação é uma organização criminosa suspeita de fabricar e comercializar armas produzidas com o uso de impressoras 3D. Cumprimos 4 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão. Esses locais de busca e apreensão foram localizadas armas impressas em 3D e armamentos comuns também sem registro, que vão ser apreendidos com a devida apuração. Dos alvos que nós cumprimos mandado de prisão, 2 localizados e presos aqui em Rio das Pedras e um terceiro localizado e preso em Ribeirão Preto. Então, o saldo da operação bastante positivo. Dos 4 roubos, 3 foram presos. Como resultado preliminar da operação, mais de 8 armas de fogo foram apreendidas, entre pistolas, revólveres e fuzis, além de protótipos e componentes utilizados na fabricação dos armamentos. As equipes também localizaram centenas de munições de diferentes calibres, incluindo o calibre 12, 5 e 9 milímetros, além de munições de calibre 50. Durante as buscas, os policiais encontraram ainda equipamentos como granadas, coletes balísticos e capacetes balísticos, além de impressoras 3D utilizadas na produção clandestina de peças e acessórios para as armas. Segundo o CPI 9, o Comando de Policiamento do Interior, a contagem detalhada de todo o material apreendido ainda está em andamento e os números devem ser atualizados após a consolidação final dos objetos localizados. As diligências continuam para identificar todos os envolvidos e reunir novas provas que possam auxiliar no avanço das investigações sobre o esquema criminoso. Nicole Maia para a TV Todo Dia. E olha só, tivemos em Piracicaba também a condenação do policial militar Leandro Henrique Pereira. Um caso que aconteceu durante um show da dupla Hugo e Guilherme na cidade de Piracicaba. Uma confusão que foi iniciada com um amigo do policial militar. Um rapaz acabou se envolvendo, houve disparos de arma de fogo por parte desse policial militar e 2 jovens acabaram morrendo e outras 3 pessoas ficaram feridas. Depois de anos, houve o julgamento e a condenação. Mais de 58 anos de prisão por conta dos homicídios. Vamos acompanhar na reportagem a condenação do policial militar em Piracicaba. O Tribunal do Júri de Piracicaba condenou nas primeiras horas da manhã da quinta-feira o policial militar Leandro Henrique Pereira a 58 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado. O crime aconteceu na madrugada de 20 de novembro de 2022, durante um show da dupla sertaneja Hugo e Guilherme.
O evento reunia milhares de pessoas. Leandro, que estava de folga, levou para a festa a sua arma funcional, uma pistola Glock calibre .40. Segundo o processo, tudo começou com uma discussão. O policial e um amigo se envolveram em um atrito com outro rapaz na plateia. Durante a confusão, o amigo de Leandro aplicou um golpe conhecido como mata-leão nesse rapaz. Foi nesse momento que o jovem Leonardo Victor Cardoso decidiu intervir na tentativa de apartar a briga e ajudar a pessoa imobilizada. Leandro sacou a arma e disparou diversas vezes em meio à multidão. Os tiros causaram um pânico generalizado. Leonardo, que tentou separar a briga, e a jovem Heloíse Magalhães Capato, que apenas assistia ao show, foram atingidos e morreram. Outras 3 pessoas também foram baleadas, mas sobreviveram. Antes do julgamento, a família das vítimas e também um dos advogados do réu relataram as expectativas para o julgamento. Eu espero que a justiça seja feita e que meu irmão não merecia ter falecido da forma que ele faleceu e que espero que hoje a gente saia daqui com um pouco de dignidade, né? Não vai trazer meu irmão de volta, mas eu espero que pelo menos a justiça dos homens seja feita hoje. Toda vez que esse julgamento reaparece, a gente revive aquele dia de novo e todos os traumas voltam e é bem difícil para minha família estar lidando com isso. Se hoje se faça a justiça aqui, hoje nós vamos comprovar os senhores jurados, né? Que o Leandro agiu em legítima defesa e hoje nós traremos todas as provas demonstrando que os disparos que atingem as outras vítimas, inclusive, não são provenientes do Leandro, né? Hoje nós vamos demonstrar aos jurados toda a dinâmica, nós fizemos um trabalho com material de 3D, demonstrando toda a dinâmica do que realmente aquilo aconteceu, diferente daquilo que o Ministério Público tem sustentado no decorrer desse processo. Para os jurados, o policial assumiu o risco de matar todas essas pessoas. Ele foi condenado por homicídios duplamente qualificados, por motivo de perigo comum e por usar recurso que dificultou a defesa das vítimas. Na sentença, o juiz Matheus Romero Martins destacou a frieza e o descontrole emocional do réu e frisou que Leandro tinha pleno conhecimento do perigo de atirar em um ambiente lotado, fugindo do local sem prestar socorro em seguida. Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o juiz determinou a execução imediata da pena de mais de 58 anos. Mas a defesa do réu já avisou que não vai aceitar o resultado. Em entrevista à TV Todo Dia, o advogado Mauro Costa Ribas Júnior, que integra a equipe de defensores do policial, afirmou que vai recorrer da decisão. Segundo o advogado, o veredicto dos jurados foi contrário às provas do processo, pois, de acordo com ele, depoimentos e testemunhas comprovaram que Leandro agiu em legítima defesa. Os advogados também vão pedir a anulação do julgamento por supostas falhas processuais ocorridas durante a sessão. O advogado questiona, por exemplo, a manifestação de familiares das vítimas dentro do plenário. Eles usavam camisetas com pedidos de justiça, o que, segundo o advogado, é proibido por lei. Outro ponto de contestação é o uso do direito ao silêncio do réu como argumento contra o próprio policial, atitude que teria sido adotada pelo promotor de justiça e apontada pelo juiz. Por fim, a equipe de defesa questiona o cálculo feito pelo magistrado, classificando a pena de 58 anos como exagerada. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. E na cidade de Campinas, 2 foram presos por estarem envolvidos em um esquema de furto de materiais da CPFL. As investigações desse caso começaram após os registros da própria empresa sobre o desaparecimento de equipamentos utilizados na manutenção da rede elétrica. A polícia investigou o caso e realizou a prisão desses 2 suspeitos envolvidos no esquema. Quem traz as informações para a gente é Guilherme Pierangeli. A Polícia Civil de Campinas, por meio da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, descobriu um esquema criminoso responsável por furtos reiterados de materiais da CPFL. Segundo a polícia, a investigação começou após a concessionária de energia registrar ocorrências de desaparecimento de materiais utilizados na manutenção da rede elétrica. Investigava já há algum tempo um boletim de ocorrência registrado por
servidores, né, funcionários da empresa concessionária de energia CPFL, que davam conta de desvios, né, ou seja, subtração sistêmica e reiterada de materiais usualmente utilizados aí na instalação das redes elétricas na cidade de Campinas e região. Durante as investigações desses furtos, a equipe identificou uma empresa que teria se utilizado de parte desse material para promover a instalação de uma rede privada, ou seja, de um material que não deveria conter aí o brazonamento e toda a identificação da empresa concessionária. As apurações indicaram que parte dos equipamentos furtados estava sendo utilizada em uma instalação elétrica clandestina dentro de uma empresa na cidade de Vinhedo. No local, o responsável pelo estabelecimento confirmou ter contratado o serviço utilizando materiais posteriormente reconhecidos como pertencentes à CPFL. Diante da constatação, o empresário recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de receptação. Ele foi levado à delegacia, pagou fiança e foi liberado. A partir das informações obtidas durante a investigação, os policiais identificaram o eletricista apontado como responsável pela instalação elétrica clandestina. Ele não foi localizado no momento da ação, mas na casa dele foram encontrados diversos materiais elétricos pertencentes à CPFL. Segundo a Polícia Civil, os equipamentos estavam armazenados em um imóvel ligado a um eletricista e ao irmão dele. Durante as diligências, os investigadores localizaram o irmão do suspeito em um outro endereço, no Parque Valença, em Campinas. Segundo a polícia, o homem tentou se esconder no forro da casa, mas acabou se rendendo após a chegada de equipes do GOI, o Grupo de Operações Especiais. No imóvel foram apreendidos relógios de energia, equipamentos da CPFL, 5 simulacros de arma de fogo e cédulas falsas. As investigações apontam um prejuízo estimado em mais de R$200 mil à concessionária, e os itens furtados incluíam tanto materiais novos quanto usados. Tem de tudo. Tinha material que evidentemente você nota que eram novos, ou seja, produtos de desvio do estoque da CPFL, e aí a gente acredita e vamos investigar nesse sentido, eventualmente a participação de algum funcionário cooptado pelo grupo criminoso para facilitar esses desvios, que chegam, segundo a empresa, a mais de R$200 mil. E produtos que evidentemente foram subtraídos da via pública, ou seja, de instalações que já existiam, tinha um esquema para isso também, então material usado, material novo, todo o aparato para poder fazer todo esse esquema funcionar. De acordo com a Polícia Civil, o conjunto de provas aponta para a atuação de uma organização criminosa estruturada dedicada ao furto de equipamentos, manipulação de medidores e realização de instalações clandestinas. A polícia acredita que o esquema envolvia mais gente além dos 2 irmãos identificados. Há também indícios que o grupo, inclusive, atue de forma violenta. Um delito dessa magnitude, com o valor que eles movimentavam, o prejuízo suportado pela CPFL, demonstram que apenas indivíduos com estrutura, com divisão de tarefas, conseguiriam agir dessa forma e ter todo esse aparato para poder fazer as derivações clandestinas. Os simulacros encontrados nos trazem aí uma suspeita de que eles agiam inclusive com violência, tanto na possível subtração do material, quanto na tentativa da empresa ir e fazer a religação ou o corte da energia clandestina. Temos relatos, e a investigação vai seguir nesse sentido, de servidores da CPFL que teriam identificado a derivação clandestina, a ligação clandestina, e sendo um local em que esse grupo criminoso teria promovido a instalação, assim que os fiscais da CPFL chegavam para fazer todo o trabalho deles, eles eram ameaçados por esses indivíduos utilizando esses simulacros para que eles não mexessem e ali continuassem a operar e o esquema pudesse se manter funcionando. Em outro imóvel ligado ao suspeito preso, a Polícia Civil encontrou mais materiais furtados, uniformes da CPFL e um sistema utilizado para manipular hidrômetros da Sanasa. Também foi constatado furto de energia elétrica no local. Um quinto endereço, que ainda não foi formalmente vinculado aos investigados, também continha grande quantidade de equipamentos pertencentes à CPFL.
O local seguirá sob investigação em um procedimento próprio. O eletricista identificado na investigação está foragido. O irmão dele foi preso pelos crimes de furto de energia elétrica, receptação qualificada, integração de organização criminosa e guarda de moeda falsa, sem possibilidade de fiança. Todo o material apreendido foi reconhecido pela CPFL e devolvido à concessionária. A perícia técnica também foi acionada para análise dos locais envolvidos na investigação. Nós procuramos a CPFL, que, por meio de nota, informou que acompanhou a operação e que está ciente sobre o caso. A concessionária afirma que, além de prejuízos aos clientes, os furtos de material e de energia geram risco à segurança de todos, pois a manipulação indevida de cabos e equipamentos da rede de distribuição pode causar acidentes graves e até mesmo fatais. A empresa reforça a importância das operações conjuntas com as polícias e afirma colaborar integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. 8 horas em ponto no reloginho da TV Todo Dia. A gente fala agora sobre um flagrante da Polícia Militar Rodoviária na rodovia Anguera, altura da cidade de Nova Odessa. Uma falsa viatura foi flagrada pela polícia. Uma SUV que tinha todos os trejeitos, inclusive sirene, luzes, tudo representando uma viatura, mas não era uma viatura oficial e a polícia precisou agir nesse caso. Vamos aos detalhes na reportagem. Uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã de quinta-feira uma SUV modelo Toyota SW4 preta, trafegando pela Via Anguera em Nova Odessa, com sistema de luzes de emergência e sirenes ligados. No entanto, o veículo é particular, ou seja, não tem permissão para utilizar esses equipamentos. A equipe estava em patrulhamento pela altura do quilômetro 117 da pista sentido capital interior da rodovia, quando, por volta das 8h40 da manhã, avistou o veículo com películas escuras nos vidros, luzes intermitentes e sirene ligadas. Segundo a Polícia Rodoviária, a caracterização era completa, com as luzes de emergência no estilo highlight instaladas tanto na dianteira quanto na traseira da falsa viatura, que é blindada. No entanto, ao consultar os bancos de dados online de emplacamentos nos sistemas de segurança pública, os policiais constataram que a Toyota SW4 não era um veículo oficial. O veículo foi imediatamente abordado e parado. Em vistoria, nada de irregular foi encontrado no interior da SUV. No entanto, o motorista tinha sua carteira nacional de habilitação cassada. O condutor ainda alegou aos policiais rodoviários que tinham lhe informado que seu veículo poderia utilizar tais acessórios. O acionamento dos equipamentos era feito por um pequeno controle no console central. Segundo a Polícia Rodoviária, foram feitas autuações pelo uso dos equipamentos proibidos, pela não utilização de cinto de segurança e pelas películas em desacordo com a legislação, além da autuação pela CNH cassada do motorista. Os policiais ainda permitiram que o motorista desativasse os sistemas irregulares no local e chamasse outro motorista devidamente habilitado para remover a SUV do local, mas ele se recusou. Por isso, a Toyota SW4 também foi apreendida ao pátio. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, o uso de luzes intermitentes ou rotativas, também conhecidas como luzes de destaque, estrobos, highlights ou giroflex, é restrito a veículos de socorro médico, resgate, combate a incêndios e salvamentos, polícias, militares e de fiscalização e operação de trânsito e ambulâncias. A instalação irregular desses dispositivos em veículos particulares é considerada infração grave ou gravíssima, resultando em multa, perda de pontos na CNH e, em alguns casos, até mesmo a retenção do veículo. No entanto, apesar de restritos a ambulâncias e carros de polícia ou dos bombeiros, por exemplo, acessórios como giroflex, estrobo, highlights e similares podem ser facilmente comprados, inclusive sem qualquer tipo de exigência legal, em lojas físicas e virtuais. De Nova Odessa, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. É bastante absurdo, né, essa viatura falsa aí flagrada pela polícia. E para a gente fechar este primeiro bloco do Jornal Todo Dia, vamos falar sobre um caso de Cosmópolis. Uma fábrica clandestina de gelo foi encontrada pela polícia, que também precisou realizar a interdição do local. Quem traz as informações para a gente é Tayla Nogueira.
Uma equipe da Romu descobriu uma fábrica clandestina de gelo no bairro Parque Residencial Andorinhas na noite desta quarta-feira em Cosmópolis. Segundo o guarda municipal, o local já era conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Quando a viatura chegou, alguns homens correram para dentro de um imóvel. Os guardas entraram no local para averiguação e encontraram uma espécie de mini fábrica de gelo funcionando de forma irregular. Dentro do espaço havia equipamentos para a fabricação, muitas embalagens e também uma máquina usada para selar os sacos de gelo. Durante a ação, 2 homens foram detidos e, enquanto a ocorrência era atendida, um terceiro homem chegou e se apresentou como proprietário do local. Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o ambiente estava em condições insalubres, ou seja, sem condições adequadas para a fabricação do gelo. Os agentes também encontraram algumas porções de crack no interior do estabelecimento. O Código de Posturas do município foi acionado e a ocorrência foi apresentada na delegacia. O delegado determinou que seja feita uma perícia no local. 3 pessoas foram detidas e aguardam a conclusão da perícia para a decisão da autoridade policial. Tayla Nogueira de Cosmópolis para a TV Todo Dia. Muito bem, a gente vai então para o primeiro intervalo desta edição do Jornal Todo Dia. Intervalo rapidíssimo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre um caso de Santa Bárbara do Oeste que tem angustiado uma família. Um homem que fugiu de um hospital de Araras e desde então não foi encontrado. O caso já está próximo de completar 20 dias. No próximo bloco a gente conta mais sobre isso. Intervalo rápido, a gente já volta. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. De volta com o Jornal Todo Dia, a primeira edição aqui na TV Todo Dia para você nesta sexta-feira. São 8 horas mais 8 minutinhos. Ó, o relógio virou agora 8 minutinhos e 8 horas mais 8 minutos desta sexta-feira, 13 de março de 2026. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, por estar conosco durante toda a semana. A gente espera que você sempre venha se informar aqui com a gente na TV Todo Dia, que busca fazer um jornalismo de credibilidade com muito afinco para trazer com seriedade as informações para você. Bom, agora a gente fala sobre um caso de Santa Bárbara do Oeste, o caso do Alex. O Alex está desaparecido desde o dia 21 de fevereiro. Ele estava internado no hospital em Araras para um tratamento psiquiátrico, foi para Araras porque não tinha outra vaga mais próxima de Santa Bárbara e 2 dias depois de ser internado para esse tratamento psiquiátrico, ele simplesmente saiu do hospital sem nenhuma supervisão, conseguiu sair do hospital sem nenhuma supervisão e desde então não foi mais encontrado pela família. Familiares e amigos continuam nas buscas para encontrar o Alex e nós entrevistamos a esposa dele para trazer como tem sido essas buscas e como tudo aconteceu. Vamos acompanhar a reportagem. Já se passaram quase 20 dias desde o desaparecimento de Alex Rodrigo do Nascimento, de 43 anos. O autônomo morador do residencial Furlan, em Santa Bárbara do Oeste,
foi visto pela última vez no dia 21 de fevereiro. Alex estava internado no Hospital São Leopoldo Mandic, em Araras, para tratamento psiquiátrico. Ele saiu da unidade de saúde sem supervisão e desde então não foi mais visto. A esposa de Alex, Natália Rostirola, conta que desde novembro do ano passado ele enfrenta um quadro de depressão. Sem conseguir trabalhar, vinha passando por acompanhamento com psicólogos e psiquiatras. A família procurou o hospital particular no dia 18 em Santa Bárbara e no dia 19 de fevereiro ele foi transferido para a unidade de Araras. 2 dias depois, deixou o local. No dia do ocorrido, a família foi avisada por funcionários do hospital. Me disseram a primeiro momento que ele tinha pulado o muro. E aí eu perguntei sobre a roupa que ele estava, me passaram uma descrição de roupa, perguntei a alimentação, se ele tinha se alimentado, o horário de medicação também, mas eles não souberam me falar nada muito concreto, né? E aí eu questionei, mas como que a pessoa pula um muro? Ninguém viu para que lado que é esse muro? A gente não sabe. Mas quem que viu ele pulando? Não dava para tentar conter, segurar? Não deu. Mas aí depois, no domingo, eu voltei lá e, assim, ninguém viu ele pulando o muro. No momento, eles estavam fazendo uma atividade física com uma educadora física. E quando retornaram para o setor ou para o quarto, eu não sei, né? Quando retornaram e fizeram a contagem dos pacientes, viram que estava faltando alguém. E que esse alguém era o Alex. Desde o dia do desaparecimento, poucas pistas concretas foram encontradas. Uma imagem da cantina do hospital mostra Alex ainda na unidade de saúde. Já uma câmera de segurança de uma academia, localizada na mesma avenida do hospital, registrou Alex caminhando a pé pelo local. Um boletim de ocorrência foi registrado pela família e tanto a Polícia Civil quanto a Guarda Municipal têm conhecimento do caso e auxiliam nas buscas. Familiares e amigos se revezam e diariamente estão em Araras para procurar pelo homem. E aí a ajuda que a gente tem assim é de pessoas de lá que entram em contato e falam, eu vi essa pessoa, ele estava em tal lugar, eu vi ele passando em tal rua. Mas aí toda informação que chega a gente vai checar. Pega o carro e vai para Araras e vai checar e roda a cidade toda. Mas a gente uma impressão de que a gente chega sempre atrasado na informação, porque você chega lá, não tem mais nada. Então, muita gente está confundindo ele com outras pessoas lá. Mas assim, é uma ajuda muito sem muito resultado, porque a gente não conseguiu nada de concreto, né? Tanto que eu tenho a única certeza que eu tenho de que ele saiu do hospital é por conta daquela gravação que uma academia cedeu pra gente. Pelas redes sociais, a divulgação também tem sido grande. Um sobrinho publicou um vídeo que já foi amplamente compartilhado e até um perfil no Instagram foi criado. Com o nome de @cadêoalexrodrigo, a página já possui mais de 640 seguidores. A gente pegou as cidades da região, desde Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Americana, Leme, Conchal, Araras, Limeira. A gente fez um mutirão, a família e os amigos, fomos em todos os hospitais, distribuímos, né, o panfleto dele. O registro dele já está como desaparecido, então qualquer órgão que pesquisar vai ver que ele está desaparecido. Ele está sem documento, ele está sem telefone, ele está sem dinheiro. O aplicativo do banco eu tenho acesso porque o celular dele está comigo, eu vi que ele não está movimentando, não está tendo movimentação financeira. Mas a gente passou em albergue, em centro que acolhe morador de rua, né? Tipo, Centro Pop é um nome que tem em várias cidades. Igreja, pronto-socorro, hospital, todos os lugares assim onde poderia ter passado a gente já foi, já distribuiu, já conversou, já tem contato nosso. Os dias passam e a angústia da família aumenta por respostas. Pai de um menino de 6 anos e de uma menina de 2, a esposa destaca que Alex é um homem família. O Alex ele sempre foi uma pessoa muito família, muito pacífico, muito calmo, então não é de briga, não é momento nenhum, você não tem traço nenhum de ser uma pessoa violenta, né? Não tem envolvimento com droga, com bebida, com nada.
É uma pessoa super família, cuida muito bem dos filhos. Assim, a paixão dele é os filhos. Os pais dele moram perto da gente hoje, são pessoas de idade, então é uma pessoa que se preocupa muito com os pais também. E assim, é um pai de família, é um trabalhador que simplesmente está doente, entendeu? Foi para lá para resolver um problema e por conta de uma negligência, por conta de uma falta de preparo da estrutura do hospital, por conta de falta de preparo do pessoal do hospital mesmo, a pessoa saiu na rua sem orientação, sem medicação, sem celular, sem documento, sem dinheiro. Então, era para tudo isso já ter resolvido. A equipe de reportagem procurou o Hospital São Leopoldo Mandic para falar sobre a saída de Alex sem supervisão de responsáveis. A unidade de saúde reconhece o caso e afirma estar cooperando com as autoridades competentes e oferecendo suporte à família. Diz um dos trechos da nota: as condutas adotadas observaram os parâmetros éticos e técnicos vigentes, permanecendo como prioridade a preservação da vida, a integridade física e a dignidade do paciente. A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade, a ética médica, a segurança assistencial e a proteção integral dos direitos das pessoas com transtorno mental. E eu até entendo que seja muito difícil você procurar por uma pessoa que você nunca viu, né? Se eu olhar uma imagem, uma câmera, vendo uma pessoa passar, eu sei que é ele pelo jeito de andar, pelo movimento do braço, pela forma de se locomover. Eu até entendo essa dificuldade, mas é um sistema tão grande, envolve tanta gente, é uma estrutura tão bem montada que não pode demorar tanto tempo assim. A gente não pode ficar com um silêncio desse que a gente tem. É uma situação... todo dia de tarde eu fico na expectativa de ver ele chegando em casa. E não chega. Alex Rodrigo do Nascimento, de 43 anos, usava bermuda clara, camiseta escura e chinelo preto quando desapareceu. Ele tem barba cheia e uma tatuagem no antebraço esquerdo. Qualquer pista que possa ajudar a família pode ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190 ou à Guarda Municipal pelo telefone 153. João Victor Viana para a TV Todo Dia. É um caso triste que vem passando essa família, uma angústia, e a gente continua ajudando como pode e torce para que encontrem novamente o Alex aí, que ele esteja bem e que a família possa o reencontrar. 8 horas mais 17 minutos, a gente falou durante esta semana sobre o caso da bactéria em Campinas, uma bactéria muito resistente, conhecida como KPC, que foi encontrada no hospital em Campinas, inclusive fez com que isolasse uma área do hospital. Nosso repórter Guilherme Perangeli trouxe as informações aqui durante a semana, e isso aconteceu também em Americana. Um primeiro caso neste ano foi confirmado desta bactéria KPC na UTI do Hospital Municipal de Americana e também precisou realizar interdições por conta desta bactéria. Quem traz as informações para a gente é Nicole Maia. O Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, confirmou um caso de paciente internado na UTI 1 contaminado pela bactéria KPC, considerada uma das chamadas superbactérias por apresentar a alta resistência a antibióticos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira. Com a confirmação, a UTI 1 foi destinada exclusivamente a pacientes infectados pela bactéria. O paciente identificado e toda a ala estão em isolamento por 48 horas e o setor permanece temporariamente fechado para novas admissões. A UTI 2 passou a receber apenas pacientes sem a colonização por micro-organismos multiresistentes. Durante uma investigação epidemiológica, outros pacientes com esses micro-organismos multiresistentes foram identificados nas UTIs. Diante disso, a coordenação da unidade e a diretoria do hospital instituíram medidas de contingência para prevenir a transmissão cruzada. Segundo o hospital, as equipes foram orientadas a reforçar o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção e controle da infecção, incluindo a higiene das mãos, precauções de cuidado e limpeza adequada de equipamentos e ambientes. O HM informou que segue os protocolos clínicos e de prevenção
controle de infecção e mantém um monitoramento permanente da situação para garantir a segurança de pacientes e profissionais. Na terça-feira desta semana, o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, identificou 7 pacientes internados na UTI adulto com a mesma bactéria, a KPC. Como medida preventiva, a unidade suspendeu temporariamente a admissão de novos pacientes na UTI. De acordo com a rede hospitalar, os 7 pacientes permanecerão isolados no setor da unidade, com uma equipe exclusiva para atendimento. Outros 3 pacientes que estavam internados na mesma ala foram transferidos para leitos da mesma complexidade em outras unidades da rede. Também foram reforçadas as medidas de limpeza e desinfecção do setor. Nicole Maia para a TV Todo Dia. E ainda falando sobre preocupações na saúde da nossa região, os 2 hospitais, os expoentes, na saúde de Campinas, no SUS, o HC da Unicamp e o Hospital da PUC estão com superlotação. Os leitos superlotados e as unidades de saúde já trabalhando num grau muito mais elevado da quantidade de pacientes do que o normal, o que causa realmente uma crise e preocupação para a saúde da cidade de Campinas e para toda a região. Vamos com as informações com Guilherme Perange. 2 dos principais hospitais que atendem pelo SUS aqui em Campinas estão em situação complicada. Eles registram superlotação e operam com ocupação muito acima da capacidade instalada. O Hospital PUC Campinas e o Hospital de Clínicas da Unicamp divulgaram comunicados informando restrições no atendimento e a adoção de medidas emergenciais diante da alta demanda por serviços de saúde. No Hospital PUC Campinas, o pronto-socorro destinado ao atendimento SUS para adultos opera com 310% de ocupação. Segundo a instituição, 36 pacientes estão acomodados em macas nos corredores devido à elevada procura por atendimento. Diante do cenário, o hospital adotou medidas contingenciais e informou o cancelamento de cirurgias eletivas por período indeterminado até que haja a estabilização da situação no sistema de saúde local. A unidade também comunicou que não possui condições de receber novos pacientes encaminhados pelo SUS. De acordo com a direção do Hospital da PUC Campinas, a regulação municipal deverá avaliar o encaminhamento de pacientes para outros equipamentos da rede estadual e municipal a fim de garantir a continuidade da assistência e a segurança dos atendimentos. Situação semelhante foi registrada no Hospital de Clínicas da Unicamp. A unidade também enfrenta demanda acima da capacidade instalada e mantém restrições no atendimento. Em nota divulgada na última quarta-feira, a superintendência informou que a unidade de emergência referenciada adulto trabalhava com ocupação de 394% acima da capacidade instalada. Nesta quinta-feira, a situação permaneceu praticamente inalterada, de acordo com o HC, com uma leve redução no número de internados. Segundo o hospital, a alta demanda provoca sobrecarga da estrutura física, além de pressão sobre equipamentos, equipes e insumos. Diante do cenário, a equipe implantou medidas de restrição no atendimento e, diante da pressão sobre o atendimento, o hospital continua priorizando casos de maior gravidade e de alta complexidade encaminhados por meio dos sistemas oficiais de regulação de vagas. As 2 instituições destacam que o cenário reflete a forte pressão sobre o sistema público de saúde da região e orientam que, sempre que possível, a população procure outras unidades da rede de atendimento até a normalização da situação. Então, na PUC houve uma melhora porque eram 45 pacientes em macas nos corredores do pronto-socorro adulto, agora são 36, só que ainda está bem acima da capacidade. Na Unicamp também é uma leve redução, mas a situação segue bem complicada. Lembrando que tivemos o fechamento da UTI do Hospital Municipal Mário Gatti devido à bactéria KPC ser identificada em 7 pacientes e o governo do estado promete que nas próximas 2 semanas deveremos ter a abertura de leitos do SUS na Casa de Saúde, que é um hospital particular aqui da cidade. Será firmado um convênio para que haja a abertura desses leitos e haja uma melhora, na ocupação nos hospitais que regularmente atendem pelo SUS aqui em Campinas. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. Situação preocupante aí, É importante que isso seja resolvido o quanto antes, as alternativas sejam criadas, porque a população precisa realmente da saúde. São 8 horas mais 24 minutinhos, a gente vai para o nosso último intervalo. Rapidinho, 1 minutinho, a gente está de volta para trazer mais informações aqui no Jornal Todo Dia.
dengue mora onde você não vê. 75% dos focos estão dentro das casas. Um pratinho esquecido, uma calha entupida, um balde no quintal já são suficientes. A dengue pode matar, por isso é preciso atenção aos sintomas: febre alta, dor muscular, dor de cabeça e atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. Ao perceber os primeiros sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. A prevenção começa em casa. Elimine água parada, tampe caixas d'água e receba o agente de saúde. Cuidar do seu quintal é cuidar da sua família e da cidade. Nessa época do ano, os focos da doença costumam aumentar. Por isso, a Prefeitura vai intensificar o trabalho dos agentes de saúde. Colabore. Em caso de dúvida ou denúncia, ligue 156. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. Olá, querido povo de Deus. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. De volta para este bloco final do Jornal Todo Dia, primeira edição, já vamos voltar com informações importantes sobre multas de trânsito, porque em Americana é possível aderir a um desconto de até 40% por um modelo que a Prefeitura está aí oferecendo na cidade. Vamos acompanhar as informações com Nicole Maia, que traz como é possível aderir a esse desconto. Motoristas de Americana podem obter até 40% de desconto no pagamento de multas ao aderirem ao sistema de notificação eletrônica. A ferramenta passou a ser utilizada pelo município nesta semana e vale para atos de infração emitidos a partir do dia 9 de março. Os motoristas que recebem as multas podem optar por receber as notificações de forma digital, ao aderir ao sistema e reconhecer a infração, abrindo mão de representar defesa prévia ou recurso, é possível obter o desconto no valor da penalidade. Com o sistema, proprietários e condutores passam a receber as notificações de infrações diretamente no celular, substituindo o envio tradicional da carta. A plataforma também permite consultar detalhes da infração, copiar o código de pagamento e indicar o condutor responsável pelo veículo no momento da ocorrência. Para utilizar os serviços, o motorista precisa ser cadastrado no portal GovBR e aderir ao SNE, pelo aplicativo CNH Digital ou pelos serviços do Senatran. Depois de realizar o cadastro e habilitar o veículo no aplicativo, o usuário passa a receber eletronicamente as notificações de infrações emitidas pelos órgãos que aderiram ao sistema. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Muito bem, e olha só, neste final de semana teremos a premiação do Oscar 2026, a maior premiação do cinema mundial. Temos concorrentes brasileiros, estamos torcendo, claro, pelos brasileiros. Wagner Moura, com o agente secreto, estará lá, por isso a ansiedade dos brasileiros aumenta ainda mais de forma especial para esta premiação do Oscar. Nós trouxemos durante a semana, inclusive, uma matéria com um dos editores do filme O Agente Secreto, que você pode conferir no YouTube da TV Todo Dia. E em Americana, o Teatro Tradicional Fábrica das Artes, um tradicional espaço de cultura na cidade americana, irá transmitir a cerimônia como um jogo de Copa do Mundo. Todo mundo se reunindo para assistir e torcer pelo Oscar 2026. Vamos ver como vai ser essa programação no Fábrica das Artes no domingo, na transmissão do Oscar 2026. O Teatro Fábrica das Artes, ponto de cultura do município de Americana, irá transmitir a cerimônia do Oscar 2026 no domingo, dia 15 de março, a partir das 20 horas. O evento é aberto ao público. Nesta edição, o Brasil concorre em 4 categorias, com o filme O Agente Secreto, longa dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. O filme, estrelado pelo ator baiano Wagner Moura, concorre a melhor filme, prêmio mais importante da noite, filme internacional, seleção de elenco e melhor ator, com Wagner Moura. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, organizadora da premiação, anunciou que Moura será um dos apresentadores da cerimônia. Os produtores culturais e organizadores do evento do Fábrica, Gabriel Ferreira e Vinícius Gomes, falam sobre a iniciativa. Esse é o Gabriel. Esse é o Vinícius. E nós somos do GPT.
Grupo Teatral Talento aqui de Americana. Que é responsável por cuidar do Fábrica das Artes, um ponto de cultura aqui da nossa cidade. E nós, do Fábrica, junto com um grupo de teatro Cumbuca Criativa, convidamos vocês para virem assistir a transmissão do Oscar neste domingo, dia 15, a partir das 8 horas da noite. A entrada é gratuita, o Fábrica vai estar aberto para toda a comunidade, então convida a família, os amigos, todo mundo que gosta de cinema e vem celebrar e torcer pelo Brasil. Agente secreto está concorrendo e a gente está na expectativa. O bar do Fábrica vai estar funcionando, nossa bombonière, venda de pipoca, o Grupo Cumbuca está organizando um bolão, então vocês não podem ficar de fora. Vem, coloque sua roupa de gala que o tapete vermelho do Fábrica está aguardando vocês. Além das indicações de O Agente Secreto, o brasileiro Adolfo Veloso também estará presente na premiação, concorrendo à melhor fotografia por seu trabalho no filme independente norte-americano Sonhos de Trem, disponível na Netflix. A proposta da transmissão é reunir fãs de cinema para assistir à premiação, comentar os resultados e, claro, torcer pelos representantes brasileiros na disputa. O Fábrica das Artes está localizado na rua Doutor Cícero Jones, 146, Vila Heather, em Americana. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Tá aí um programa então para o final de semana, para quem não conseguir ir ao Fábrica das Artes, for de outros municípios, transmissão do Oscar aí para domingo, todo mundo torcendo pelos brasileiros. A gente vai encerrando essa primeira edição do Jornal Todo Dia. Às 18 horas teremos a segunda edição com as principais atualizações desta sexta-feira. E ao meio-dia teremos o Todo Esporte. Ao vivo aqui na TV Todo Dia, eu e Vladimir Catarino falaremos muito sobre a rodada do final de semana. Tem Rio Branco em campo, União em campo, 15 de Piracicaba. As equipes da nossa região continuam aí atuada nos campeonatos estaduais e tudo será assunto aqui no Todo Esporte. Ao meio-dia, a gente se encontra. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um abraço e até mais.